Dando continuidade, tá? A gente vai falar logicamente da icterícia, tá? O que acontece com a icterícia? A icterícia é um aumento, tá, da bilirrubina na corrente sanguínea e é onde logicamente vai afetando o meu RN, que ele tem esse famoso amarelão, tá? Então a gente vai descobrir um pouquinho. Então, o que acontece? Logicamente acontece por conta, logicamente, do aumento do sangue do pigmento amarelado da bilirrubina, tá, na corrente sanguínea, tá? É produzido logicamente no organismo, tá? Isso. Então eu tenho um rompimento das minhas células vermelhas, que vocês sabem quais são, do meu sangue, tá? Que vive logicamente um curto período de tempo, que são as minhas hemácias, tá? Então, assim que essas células morrem, tá? A hemoglobina logicamente presente nela se transforma em bilirrubina. Olha que interessante, se transforma, logicamente, ela vai a questão da minha hemoglobina, ela vai pro baço, lembra, tá? E depois ela sai do baço e logicamente ela se rompe, então, tá? Então eu vou ter a questão da presença, tá? E vai transformando em bilirrubina e logicamente transportada para quem? Pro fígado, tá? Então, o que é a questão da minha bilirrubina? Nada mais, nada menos que hemoglobina, tá? Presente nela, ela vai se transformar em bilirrubina e é transportada por quem? Fígado. Sempre tem que ser ele, o fígado, tá? E ali, logicamente, vai passar por um processo de questão de químico, tá? No fígado, tá? Que logicamente vai sendo seguido, tá? Excretada pelas fezes. Então, ela vai ser eliminada pelas fezes. Então, a bilirrubina vai estar alta taxa, logicamente, na minha corrente sanguínea e ela vai ser, logicamente, eliminada pelas minhas fezes, tá? Isso é o que deveria acontecer, tá? Quando esse processo inteiro, tá? Quando esse processo ele não acontece, tá? Eu tenho, logicamente, um acúmulo de bilirrubina, tá? O que acontece nisso daqui? A minha bilirrubina, tá? É uma consequência, logicamente, da minha hemoglobina. A hemoglobina, ela tem uma função ideal, que é o que? Ela ir até a questão de 120 dias com as minhas hemácias, vai, logicamente, para o meu baço e ela vai amadurecer, ser eliminada pela urina e a minha hemoglobina sai das hemácias e fica alocada, logicamente, no fígado. Nisso, quando ela sai do fígado, tá? Ela, logicamente, ela pode, tá? Se transformar em bilirrubina, tá? Que ela vai até o fígado. Indo no fígado, tá? Ela, logicamente, fica ali, tá? Muito. E segue, logicamente, sendo excretada pelas fezes. Quando isso não acontece, tá? Eu tenho muito acúmulo de, logicamente, bilirrubina, tá? No sangue, deixa, logicamente, indício, tá? E aparecimento de quê? Do amarelão, tá? Que é conhecido como icterícia, tá? Se não, logicamente, desaparecer isso espontaneamente, tá? O meu RN ele vai precisar usar, logicamente, de uma fototerapia, tá? Como todo mundo chama, tá? Banho de luz, tá? Que era feito antigamente. Antigamente as enfermeiras colocavam todos os bebezinhos no sol. Hoje não, hoje a gente tem logicamente a incubadora, que a gente daqui a pouco vai falar, tá? Então a gente coloca uma tampa, tá? É colocada uma tampa que pode, logicamente, a mãe se movimentar ou, logicamente, tirar, tá? A criança, antigamente não, era aberto, né? Mas hoje tem uma tampa. E, logicamente, é controlada a temperatura e, os olhinhos precisam ser, logicamente, protegidos, tá? Por conta da luz, tá? A minha fototerapia, então, minha foto aqui, ó, tá vendo, ó, que bonitinho. Tá vendo, ó, os olhinhos é protegido, tá? Esse daqui, tá, gente, tem alguns, tá, novos agora, que ele é fechado, tá? Esse é aberto. Mas tem uns que, logicamente,
fechadinho e tem um abertinho, tá? Logicamente a instalação do meu equipamento, tá? Então eu tenho uma luz branca e azul fluorescente, tá? O objetivo logicamente é aumentar a excreção, eliminação da bilirrubina, tá? E evitar logicamente encefalopatia, tá? Da minha bilirrubina. Então, outra pesquisa aqui, ó, encefalopatia da bilirrubina, tá? Encéfalo vocês sabem, não é? Encefalopatia vem logicamente de patologia, patia, o que tem, tá? Então em bilirrubina, então já fica ali, tá? Ou prevenir logicamente, tá? E tratar logicamente de uma hiperbilirrubina, tá? Que tá logicamente alta, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Assistência de enfermagem logicamente na fototerapia, tá? Então a gente vai colocar logicamente o protetor ocular, tá? Sempre no meu RN, colocar ele em posição, tá? De acordo logicamente com o aparelho, tá? Mas às vezes a gente deixa ele deitadinho, tá? Bonitinho, tá? Na posição que ele estiver confortável, tá? Realizar logicamente mudança de decúbito a cada 2 horas. A gente não faz isso, a gente pede pra mãe, tá? Mas isso é da enfermagem. Tá vendo como a enfermagem é preguiçosa? A gente pede pra mãe, tá? Controlar a temperatura, que é muito importante. A mãe não sabe controlar, ela mexe direto na questão da fototerapia. Então a gente tem que tomar muito cuidado disso, tá? Logicamente estimular a ingesta líquida, tá? Que é um balanço hídrico, na questão como ele tá no peito materno, então ele vai se alimentar, tá? Então tem que ser diário isso, pesar ele diariamente, tá? Desligar a fototerapia, tá? E retirar logicamente a proteção, tá? Ocular durante logicamente quando a mãe vai alimentar esse RN. Fora isso, não, tá? Não pode, que é logicamente a alimentação, tá? Mas se não pode, tá? Estimular logicamente o aleitamento, tá? Materno, sempre que for possível, tá? Não utilizar óleos, tá? Na pele do RN, nem creme, tá? Observar e anotar logicamente o que foi eliminado, eliminações fisiológicas, observar logicamente presença, tá? De hipertemia ou logicamente hipotemia, tá? Que é bem interessante. Vamos também saber se ele tem hiperatividade, tá? Então, ou logicamente erupções cutâneas, tá? Por conta logicamente dessa luz, tá? E orientar logicamente os pais a importância da fototerapia, o procedimento a ser realizado, que tem muitas mães que elas ficam com o RN no colo, tem que tomar muito cuidado, tá? Aqui a gente tem logicamente um granuloma umbilical, tá? Que é quando o umbiquinho, tá vendo aqui, ó, ele é estovado, mas ele tem um granuloma, tá? Que a gente vai falar agora, tá? Que é descrito logicamente como um defeito, tá? De cicatrização, tá? Que ocorre na hora que cai logicamente o cordão umbilical, tá? E esse é um defeito, tá? E ali logicamente ele fica um pouco fundo, tá? É uma cicatriz feia, tá? Uma cor logicamente vermelhada, tá? Úmido, pode ter presença de secreção logicamente serosa ou sanguinolenta, tá? Que precisa ser limpa, tá? Até o momento de secar, tá? Então o granuloma umbilical a gente vai falar um pouquinho dele, tá? Que é logicamente costuma cair logicamente a partir do 7º dia de vida da criança, tá? No começo, logicamente, a gente vai limpando, secando, tá? Na verdade, é recomendado secar e limpar, tá? Sempre que for em cada troca, tá? Pode ter uma formação de cor, logicamente, vermelhada, vivo, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso,
tá? Temos que, logicamente, reduzir risco de queimaduras químicas e proteger, logicamente, a região, tá? Da questão da pele umbilical, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E é importante, logicamente, reforçar sempre os cuidados de higiene com coto umbilical com álcool 70%. Tá? No começo a mãe vai achar muito estranho porque vai sair secreção, então precisa limpar, tá? Logicamente o cordão umbilical é um cordão logicamente fibroso de vasos fetais, então a mãe vai se estranhar muito, mas isso daí vai se fechando logicamente, secando, tá? E logicamente a gente tem que diminuir o local, se tiver bactéria ou infecção, tem que tomar muito cuidado, porque senão ele vai ter que tomar antibiótico. Tá? Então é bem interessante, tá? Aqui a gente tá com atenção integral, tá? As doenças, tá? Prevalentes, tá? Que prevalece na minha infância, tá? Então que é isso que a gente está tratando. Segundo a minha Organização Mundial de Saúde, tá? A infância hoje em dia está desenvolvendo logicamente muitas patologias que não tinha antigamente. Então até a adolescência eles estão tendo. Hoje em dia as crianças com 7, 8 anos eles estão ficando muito ansiosos. Então muda isso. Então a Organização Mundial de Saúde eles sabem que a questão da importância da infância logicamente da adolescência, tá? A redução da mortalidade é muito importante, tá? Por isso que a importância de você sempre ter a questão da mortalidade, tá? Ficar sempre atento, não é? Então ele tem que reduzir isso, tá? Por isso a importância do pré-natal. Pré-natal é muito importante nisso daqui. Tá? Por quê? Porque doenças infecciosas, a gente já falou uma delas, tá? A mortalidade infantil também, a mãe deixando balde de água com cândida e a criança se afogando, tá? Então tem que tomar muito cuidado isso, tá? E logicamente a epidemiologia, ela vai logicamente pegando dados para computar esses dados, se tem morte ou não, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso.